Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Continue 19, 19º dia do mês de abril. Vocês estão espertos, irmãos. Vocês estão espertos. Sacuda aí e diga, é maio, irmão, é maio. Porque é o seguinte, porque Deus está nos abençoando e maio é o mês da fé. E eu quero profetizar essa noite na sua vida, fé no seu coração, fé na sua vida, fé na sua casa, fé nas coisas que você faz. Sabe, os nossos pais da Reforma, eles utilizavam um versículo muito poderoso. Os nossos pais, principalmente os pais alemães, onde a igreja realmente viveu uma grande reforma através de Lutero, eles diziam, o justo viverá pela fé. E é interessante que você vai encontrar na Bíblia 4 vezes o justo viverá pela fé. Viver pela fé não é uma coisa fácil, é muito difícil. Viver pela fé nos exige um comportamento diferente. Por isso, quando nós falamos que o justo viverá pela fé, não é apenas uma justificação por meus méritos próprios, mas é uma justificação pela obra de Jesus na cruz. Ele nos justificou. E podemos afirmar hoje que somos justos por causa de Jesus. Porque o pecado, a lama, a escuridão, as trevas que estavam em nós, foram banidos pela a recompensa, a graça, o poder de Jesus. Então eu posso dizer a todos nós hoje que nós vivemos pela fé, porque Jesus nos justificou. E se Ele nos justificou, nós vamos ter que começar a viver isso. Bem, posso dizer também que ao longo da vida, enfrentamos diferentes momentos, os bons, os ruins, os momentos que damos gargalhadas, os momentos que choramos, os momentos que estamos felizes, mas os momentos que nos entristecemos, os momentos que às vezes chegam na nossa porta sem avisar, aqueles momentos que às vezes a gente dorme, está tudo bem, e acorda, está tudo errado, está tudo fora do controle. Mas nessas coisas todas, a gente tem que entender uma coisa. A fé, ela está conosco em todo o tempo. Porque o nosso Deus está conosco todo o tempo. Em alguns momentos, porém, parece que a fé se foi, Deus se foi, as coisas se foram. Mas Ele nunca se vai, Ele está sempre perto de nós. Ele nunca nos abandona, Ele sempre nos afaga, sempre nos acolhe. Ele é o Deus que sempre está conosco em todos os momentos. A fé te acompanha quando tudo vai bem e parece que às vezes as coisas nunca vão ficar ruins, mas elas ficam ruins. E é aí que o justo viverá pela fé. Porque a fé é uma ferramenta que Deus deu a nós. Deus nos deu fé e essa fé vai nos fazer nunca nos sentir sozinhos, porque temos esperança na fé. Porque a fé nos dá esperança. Porque a Bíblia repete que Deus disse. A Bíblia diz e Deus também diz, Cristo diz e o Espírito Santo diz, o justo viverá pela fé. Porém, nós sabemos o que isso significa. Isso não significa uma vida sem nenhum tipo de situação difícil. Amém, irmãos? Situações difíceis são escolas da fé. Situações difíceis são os momentos onde nós somos experimentados por Deus para subir um degrau a cada dia mais na nossa vida. Os dias difíceis não são dias que nos matam. Parecem que vai nos matar, parece que vai nos destruir, mas nós temos sempre um Deus que está conosco todos os dias. Sempre temos um Deus que nos faz ir além daquilo que nós imaginamos. Um Deus que nos fortalece no dia da nossa fraqueza. Um Deus que nos captura com o seu amor no dia em que nós nos sentimos abandonados.
um Deus que cura no dia da nossa enfermidade, um Deus que enxuga nossas lágrimas no dia de um choro. Esse é o nosso Deus. E a nossa esperança é que esse Deus esteja conosco todos os dias, porque é pela fé que nós somos fortalecidos e estamos de pé. Você não está de pé por seus méritos próprios, porque se fosse pelos seus méritos, você nem levantava da cama. Se fosse pelos seus méritos, você estava até agora com um cobertor em cima da cabeça. Mas se você levantou, se você está de pé, é porque o justo vive pela fé. Porque ele vive pela fé. E não é uma fé fingida, não é uma fé qualquer, é uma fé que crê. É a fé que crê. É uma fé que faz a gente depender do Senhor. A fé não depende das circunstâncias positivas para ser eficiente. Amém? Você não precisa estar bem para que a fé funcione. Eu sempre digo às pessoas que ninguém procura Deus quando a sua vida está bem. Quando a sua vida está bem, o casamento está bem, a família está bem, as finanças estão bem, geralmente as pessoas esnobam e dizem: não preciso de Deus. Não preciso ir a uma igreja, não preciso adorar a Deus, porque a minha vida está bem. E é uma verdade. Mas quando vêm os dias difíceis, quando vêm as perdas, os lutos, quando vêm as lágrimas, quando vêm as coisas que nós não esperávamos, as pessoas começam a buscar a Deus. Eu acho que nós não precisamos passar por situações difíceis para buscar a Deus. Podemos aprender a buscar a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo buscaremos a Deus. E não importa as circunstâncias, não importa se os dias são maus. Porque a fé não é um sentimento. Por isso ela não depende das circunstâncias para fazer a diferença em nossas vidas. Você não precisa ter um sentimento de fé, porque a fé já está dentro de você. Ela só precisa se maximizar, ela só precisa se potencializar. E eu profetizo essa noite a fé potencializando na sua vida, e na sua casa e na sua família. Quando tratamos a fé com emoção, colocamos essa arma tão poderosa como algo inconstante. A fé, ela tem uma dupla honra em nós. Ela não só é uma ferramenta de ataque, como ela é uma ferramenta de defesa. Quando estamos em guerra, as pessoas precisam se defender. E antigamente, os soldados romanos usavam o seu escudo para defender e para atacar. E o escudo, segundo a Bíblia, é a fé. A fé é um escudo para nos proteger. E eu profetizo na sua vida hoje, querido, querida, essa ferramenta tão poderosa para você atacar e para te proteger. Porque nos dias em que houver guerra, você vai precisar se proteger de todas as forças, maldades, as palavras, tudo aquilo que se levanta contra você. Mas se você estiver na fé ou com a fé, o mal não te alcançará, não alcançará a sua casa, não alcançará a sua família, não alcançará a sua vida, porque você está protegido pela fé. E quando começar os inimigos se levantarem, por que eles se levantam? Todos nós enfrentamos inimigos. Às vezes enfrentamos o inimigo que vem cavalgando em um diagnóstico médico. Às vezes que vem cavalgando em um processo. Às vezes vem cavalgando em situações demoníacas. Às vezes todos os nossos inimigos levantam-se do nada e como guerreiros vêm contra nós para nos abater. Mas com o escudo da fé nós iremos atacar, iremos repreender toda a esfera de guerra espiritual contra nós e a nossa casa, porque o justo viverá pela fé. E aí, como é que nós funcionamos, pastor? Nós funcionamos como diz a palavra do Senhor. E olha o que diz a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no Tiago, capítulo 1, versículos 5 ao 6, Tiago 1, 6. E eu quero que você entenda algo aqui que é poderoso. Eu preciso que você abra o seu ouvido esta noite e que você receba no seu espírito a revelação.
Revelação não acontece se você estiver com o ouvido tapado e seu espírito estiver em outra direção. Receba a revelação e você sairá daqui hoje andando como um gigante na presença do Senhor. Porque eu quero dizer, a nossa vida, enquanto estamos aqui, estamos num quartel-general. Recebendo as instruções, estamos aqui recebendo os alinhamentos que precisamos para a nossa vida, mas amanhã ou daqui a pouco sairemos por essa porta, e depois que sairmos dessa porta, vamos para a nossa vida real, a nossa realidade diária, e na nossa realidade diária existem muitas circunstâncias que ainda precisam ser resolvidas, que ainda precisam ser decretadas, e eu quero decretar essa noite na sua vida, haverá um ajuste na sua vida, porque você recebe a instrução, mas a instrução, ela não serve para absolutamente nada, se ela apenas ficar guardada em você. Você precisa receber instrução e sair e ativá-la e corresponder a ela e tratá-la como uma revelação para a sua vida. O apóstolo Tiago diz o seguinte, ele vai dizer algo tão interessante: se alguém ou algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e é agitada pelo vento. Bem, deixa eu te falar um pouquinho sobre isso. Esse irmão está nos dizendo algo muito importante. É que na vida nós precisamos de sabedoria. Na vida nós precisamos de conhecimento. Na vida precisamos ser diferentes. E a diferença não está na roupa que você veste às vezes. Você pode vestir roupas de marcas muito caras. Você pode vestir roupas que você comprou lá no Raimundo Marreteiro. Isso não faz diferença nenhuma na sua vida. Não faz diferença nenhuma se você está comendo um caviar ou se você está comendo, às vezes, um caldo de mocotó, ou um peixe frito, ou um açaí. Isso não faz diferença perante Deus. O que faz diferença diante de Deus é o nosso posicionamento, é o nosso comportamento, é como lidamos com as coisas diariamente. E o nosso irmão Tiago está nos falando que nós precisamos de sabedoria para lidar com as coisas da maneira correta. Sabe por que sabedoria? Porque a sabedoria nos ensina que dias como os dias difíceis, elas virão, eles acontecerão. Mas em meio a esses dias difíceis, não podemos esmorecer, não podemos nos amedrontar. O medo faz parte de uma jornada humana. Já falei para você algumas vezes que o primeiro sentimento que o pecado trouxe ao homem foi o medo. Olha lá em Gênesis. Quando Deus chamou Adão, a primeira coisa que Adão falou para Deus foi: nós estamos escondidos porque estamos com medo. O medo é um sentimento derivado do pecado. Por isso, a própria Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem. Esse espírito serve para que nós possamos direcionar a nossa jornada. Esse espírito serve para que a gente tenha uma jornada abençoada. E quem aqui não quer ter uma jornada abençoada? Quem aqui não quer ter uma vida regada de tantas coisas que Deus tem para dar? Quem aqui não quer ver cura, não quer ver sinais, não quer ver maravilhas e prodígios? Todos nós queremos ver, mas muitas das vezes, irmãos, há uma ferramenta do diabo para nos amedrontar. É nos trazer dias difíceis, é nos trazer dias complicados. Porque quando olhamos para as coisas complicadas e as lutas diárias, nós nos amedrontamos, sim, isso é humano. Mas eu quero dizer a você que você precisa sempre estar debaixo da dispensação do Senhor na sua vida. Quando tratamos a fé como aquela ferramenta que Deus está nos dizendo aqui, como a ferramenta que a gente tem que ter, a gente tem que pedir as coisas com fé, para que a gente não duvide de nada que Deus pode fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta essa noite. O que teu Deus não pode fazer? Se eu fosse você,
dizia nada, nada, porque Ele pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo. Ele pode fazer de uma mulher estéril uma mãe de filhos. Ele pode abrir um mar vermelho, Ele pode curar um leproso, Ele pode curar alguém que tem deficiência visual, Ele pode curar alguém que tem uma deficiência de surdez, Ele pode curar um leproso, Ele pode curar alguém, Ele pode fazer qualquer coisa. O teu Deus é poderoso. Para isso você precisa aproximar-se dEle com fé. Você precisa ter coragem para implementar aquilo que Ele deseja na nossa vida. E o que é que Deus quer implementar na nossa vida? Manifestações que nós poderemos chamar de sobrenaturais. A ministra que me antecedeu na sua oração, ela dizia: Senhor, que haja o sobrenatural. E o sobrenatural é realmente aquilo que nós precisamos. E o que é o sobrenatural? É a atuação quando o natural acaba. Quando o natural acaba, o sobrenatural acontece. Por isso eu vou dizer para você que Deus é tão sobrenatural que Ele pode colocar algo na sua vida que você nem esperava. Ele pode fazer de você um instrumento que você nunca nem imaginou. Ele pode tirar você do cativeiro e colocar no palácio real. Ele pode mudar a sua história do dia para a noite. Ele pode fazer o que ninguém pode fazer por você. As pessoas não podem fazer o que Deus pode fazer por você, porque Deus é Deus. Então não há nada nessa terra que você possa dizer: Deus não tem capacidade de fazer. Ele pode tocar no coração do homem duro. Talvez você esteja em guerra com alguém, mas se você crê, Deus pode colocar no coração daquele homem, daquela mulher que está em guerra com você, um sentimento de graça na tua vida para ela. Sabe, uma das coisas mais interessantes é que nós precisamos ter graça. E a graça de Deus em nossas vidas é uma ferramenta que Ele nos dá para que as pessoas que não gostam de nós possam gostar da gente. Você sabe que tem gente que não gosta de você? Você sabia disso? Você sabe que tem gente que, se pudesse, te arrancava da terra? Mas eu quero profetizar na sua vida hoje, pela fé, que haverá graça de Deus na tua vida. E as pessoas começarão a olhar para ti e te admirar, te respeitar, a te valorizar, porque é pela fé que nos aproximamos dele. Sabe, eu quero te falar um pouquinho sobre alguns comportamentos de quem vive pela fé. E alguma das coisas importantes é que quem vive pela fé acredita em Deus e na sua palavra. Quem acredita na Bíblia? Quem acredita na Bíblia? Quem acredita que tudo que está escrito na Bíblia é uma verdade? Então, se eu te disser que na Bíblia tem histórias muito malucas, não tem? Muito malucas histórias na Bíblia. Talvez uma das mais absurdas histórias da Bíblia que eu vejo é quando um homem que pela fé, que é chamado de pai da fé, pega o seu filho e vai sacrificá-lo. Talvez uma das coisas mais absurdas que eu também vejo é um homem que no meio de um povo incrédulo, duro, ouve Deus e Deus diz assim: vai construir uma arca. E esse homem leva anos construindo uma arca. Não foi um dia, 1 ano, 2 anos, foi muitos anos. Ele está construindo a arca, todo mundo está olhando para ele, está dizendo: tu está doido, não chove, não chove. Está todo mundo dizendo: você está maluco, você está maluco. Irmãos, quem anda pela fé, quem vive pela fé, em alguns momentos será chamado de maluco. Você está disposto a ser chamado de maluco? Você não está, né? Porque quando você pensa em que na tua moral, na tua moral, você não quer ficar passando ridículo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ridículo é para quem vê, mas a ordem e a bênção é para quem obedece. Ok? Você entendeu o que eu disse? As pessoas podem dizer: você está ficando doido, você está ficando maluco, por que você está fazendo isso? Você vai dizer: não, eu estou só obedecendo. Eu estou só obedecendo porque o justo viverá pela fé. E quando o justo vive pela fé, ele é obediente. Mas é ridículo. Aí você vai ter que decidir:
se você vai ser ridículo ou você vai ser o certinho. E de verdade, eu prefiro ser um ridículo. Eu prefiro que as pessoas olhem para mim e digam, você está maluco. Mas eu prefiro que o céu diga, este é o meu filho que obedece à minha presença. Este é o meu filho que obedece. Então, muitas das vezes, você vai ter que ser ridículo para os outros, mas um fiel diante da presença de Deus. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus magnânimo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Romanos 10, 17. Veja comigo uma coisa importantíssima. 10, 17. A fé, ela vem por ouvir a mensagem. E é a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé não é, eu falei para você ainda agora e vou repetir. A fé não é um sentimento. Por isso, sabe por que eu estou querendo te dizer isso hoje? Porque existe um sentimento muito maligno na nossa sociedade atuando. Se a fé vem pelo ouvir a mensagem, quanto de mensagem você está ouvindo? Quanto de mensagem você está encharcando dentro de você? Porque uma das coisas mais primordiais do mundo e de Satanás é arrancar a fé que nós deveríamos ter em Deus. Por que ele faz isso? Porque ele sabe, se ele arrancar a fé, nós não produziremos o que fomos chamados para produzir. Então, qual é o grande desafio de Satanás hoje? É levar a igreja a um rompimento do relacionamento com Deus. Se você olhar para o Gênesis novamente, você vai ver que foi isso que ele fez com Adão e Eva. Ele rompeu o relacionamento, a comunhão entre o homem e Deus, e aí você viu o que aconteceu. Porque essa é uma estratégia muito ordinária de Satanás e uma estratégia muito perspicaz dele. Ele é capaz de fazer com que você se sobrecarregue. Ele é capaz de fazer com que você tenha muito trabalho. Ele dá a você muitas coisas. E às vezes o que ele te dá, muitas coisas, ou te proporciona a ter muitas coisas, é para que você se afaste de Deus. Lembra do que eu falei agora há pouco? As pessoas que têm problemas, elas buscam a Deus com facilidade. As pessoas que estão com a vida boa, elas às vezes, não que elas esquecem Deus, é que elas não mais priorizam a Deus. E às vezes coisas boas que você tem e eu tenho, não vêm de Deus. Porque nem tudo que é bom vem de Deus, mas tudo o que Deus faz é bom. Às vezes as coisas boas da nossa vida, irmãos, é apenas para nos tirar da rota. E quanto mais da rota sairmos, mais enfraquecidos estaremos diante de um dia da adversidade. Porque quem tem fé está com Deus sempre. Está com Deus, ora, canta, jejua, prega, faz as coisas. E sabe que a vida dele não é alvo de Satanás. A vida dele é alvo de Deus, mas que Deus permite que algumas coisas aconteçam para que essa pessoa saiba que ele é Deus. Porque ele vai continuar sendo Deus em todos os dias da tua vida. Seja você acamado, você andando, você correndo, você fazendo uma atividade física, você doente, seja onde você estiver, ele vai continuar sendo Deus. Ele não vai haver variação de mudanças, mas em nós certamente haverá. O nosso comportamento muitas das vezes pode ser um comportamento de alguém que perdeu a confiança, de alguém que deixou que algo acontecesse. Por isso eu quero te estimular a entender que nos dias mais difíceis, nas lutas mais travadas, nas guerras mais doloridas, nos dias do choro, nos dias da perda, nos dias do luto, não esmoreça, continue crendo.
continue crendo, continue tendo fé, porque é esta fé que vai fazer você caminhar. Eu posso imaginar o sofrimento, a dor de Jó. Você conhece a história. Eu não vou contar a você a história de Jó, mas eu vou só dizer uma coisa que Jó disse. No meio de todas as lutas que Jó passou, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia que o Redentor dele estava lá com ele. Ele sabia que todas aquelas coisas que estavam ali acontecendo, ela era passageira, era uma coisa transitória. E eu profetizo a você, que você vai ter força para acreditar e confiar que o que você está vivendo, o que você está passando, a luta que chegou é transitória. Porque o Senhor está contigo e o Senhor, Ele guarda você. Porque você é um jovem, uma jovem, um senhor e uma senhora, uma criança e um adolescente que crê no Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías 64. Versículo 4. Veja como a fé nos ensina, através da palavra de Deus, a depender totalmente dEle. Porque Ele nos garante que Ele trabalha em favor daqueles que o amam. Talvez você nunca tenha prestado muita atenção nesse versículo. Eu queria te fazer um exercício com você. Eu vou contar de 1 até 3. E você vai ler esse versículo. Lendo esse versículo, e eu queria que você fizesse um exercício um pouquinho a mais. Que você lesse esse versículo como um daqueles que esperam e confiam nele. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você crê em Deus? Você espera em Deus? Você acredita em Deus? Então esse versículo é para você essa noite. 1, 2, 3. Alguém espera no Senhor aqui? Alguém está esperando no Senhor aqui? Então eu quero te dar uma boa notícia. Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando na sua casa, Ele está trabalhando na sua saúde, Ele está trabalhando nas suas finanças, nos seus filhos, no seu marido. Ele está trabalhando em todas as áreas da sua vida, porque você espera nele. Ei, você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Agora, se você não espera nele, não adianta. Não adianta. Se você não tem fé para esperar nele, não adianta. Você está colocando a sua expectativa no quê? Na palavra de um médico, na palavra de um advogado, na palavra de um juiz, na palavra de qualquer pessoa. Tudo bem, é um problema seu. Mas aqueles que esperam na palavra de Deus, no Senhor, têm a convicção que Ele está trabalhando em favor daqueles que o amam. E se há alguém que ama o Senhor aqui, solta o grito de júbilo aí na tua boca e declara que Ele é teu Deus. Declara que Ele é teu Deus. Porque o justo viverá pela fé. É isso que Deus está dizendo a você essa noite. Eu trabalho por você. Você tem fé em Deus mesmo? Porque se você não tiver fé, essa é uma boa noite para você pedir para Ele acrescentar fé na sua vida. Porque eu estou sentindo que muitos de nós estamos enfrentando muitas situações difíceis. Eu estou sentindo, eu mudei a pregação, não era essa, o Senhor mandou mudar a pregação. Eu estou dizendo para você que Deus tem algo muito grande para você. Mas para você ver essa coisa grande, você tem que esperar nele. Você tem que dizer, eu dependo do Senhor.
Eu estou diante do Senhor. Eu não tenho para quem pedir socorro, porque o meu pastor não pode fazer o que o Senhor vai fazer. O meu pai não pode fazer o que o Senhor vai fazer. A minha mãe não vai fazer o que o Senhor vai fazer. A minha pastora não vai fazer o que o Senhor vai fazer. O que o Senhor vai fazer, o meu patrão não pode fazer. O que o Senhor vai fazer, o médico não pode fazer. Nada, ninguém pode fazer o que o Senhor pode fazer. Ninguém pode fazer. É por isso que eu desafio você hoje a dizer: eu sei a quem eu adoro. Eu sei que por mais que as coisas estejam difíceis, eu ainda assim adorarei ao Deus da minha salvação. Eu adorarei ao Deus que me ajuda. Porque está aí o segredo entre nós e muitos. Muitos em dias de lutas tomam remédios para dormir. Mas aqueles que confiam no Senhor colocam a sua cabeça no travesseiro e dormem. Muitos nos dias de lutas estão querendo tirar a sua vida porque a depressão, a ansiedade e outros sintomas estão envolvendo o seu coração. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque aqueles que confiam no Senhor não têm medo das lutas, erguem a sua cabeça e enfrentam as lutas de cabeça erguida, porque sabem que não estão sós, que não estão abandonados, que não estão esquecidos. Eles sabem que por trás deles ou na frente deles há o Senhor Todo-Poderoso. Se o gigante se levantou, profetize, ele vai cair. Se ele veio por um caminho, por 7 ele fugirá. Porque o Senhor é Deus na tua vida e não há outro Deus tão poderoso quanto o seu Deus. Então libere um grito de vitória no meio do teu arraial essa noite. Libere um grito de vitória, porque Ele está liberando essa noite fé na sua vida para você romper. Romper. Porque quando o Senhor chama com um propósito. Eu quero dizer a você que quem vive pela fé obedece à voz do Espírito Santo e à palavra de Deus. Em Josué capítulo 1, versículo 6 a 8. Um texto muito conhecido, mas para mim um texto emblemático que eu quero que você entenda essa noite. Sabe, talvez uma pessoa que mais eu admire na palavra seja Josué. Não o Josué, o grande líder que conquistou Jericó. Não esse líder. Não o grande Josué que orou e colocou ali as pedras à margem do rio Jordão e o povo passou por pé enxuto. Não é esse Josué que eu amo muito, mas é o Josué que eu vejo de um covarde agora sendo capacitado e capitaneado pelo Senhor, sendo comissionado para fazer coisas grandes. Eu vejo esse homem que estava lá chorando a morte do seu líder Moisés, mas Deus disse, eu Josué, estou escolhendo você para algo muito grande. Eu profetizo essa noite que o Senhor vai colocar na sua vida algo grande, quando chegar você estará preparado para enfrentar. Eu quero dizer uma coisa para você: você nunca chegará em lugares grandes sem enfrentar primeiro os demônios, os inimigos que possuem a terra. Eu quero dizer para você: haverá força, haverá fé, haverá graça, haverá unção, haverá libertação, haverá liberação para você conquistar a terra que o Senhor tem para você. Porque em nenhum momento Deus escondeu de Josué que ele teria que enfrentar algumas situações. Você sabe tão bem quanto eu que Canaã, a terra que emana leite e mel, ela tinha pessoas que possuíam a terra. Os jebuseus, os heteus e tantos outros eus possuíam a terra. E aí eles precisavam agora entrar na terra. E talvez Josué, como parte daquela companhia de homens que foi até a terra prometida que Moisés havia mandado, ele volta junto com Calebe felizes, mas ele ouviu muitas pessoas
10 outras pessoas dizendo: nós não podemos, nós não vamos conquistar, nós não vamos fazer o que temos que fazer. Eu quero dizer para você hoje que Deus vai te encher de fé, para colocar para correr todos os demônios que estão na tua presença. Pastor, tem demônio na minha presença? Tem muitos demônios tentando impedi-lo de entrar na terra prometida. Por isso eu quero dizer para você essa noite que a fé vai abrir esse entendimento na sua vida. Você vai saber discernir o que é fé e o que é o eu, o que é natural. Você vai saber discernir o que é aquilo que é espiritual e aquilo que é natural. Mas você vai saber discernir, porque o discernimento desse processo é um discernimento que vai levá-los a possuir aquilo que o Senhor tem para você. Não queira. Um dia desse alguém chegou comigo e falou assim: pastor, eu fui promovido, mas existem muitas pessoas que têm inveja de mim. Eu digo: irmão, vai orar, vai profetizar e pede para o Senhor ou converter o coração desse invejoso, ou colocar o pé do invejoso para correr, porque ele não vai parar de fazer o que ele começou a fazer na tua vida, porque se ele prometeu, ele vai fazer, e não há ninguém nessa terra, debaixo dessa terra, em cima do céu, embaixo do céu, maior do que o nosso Deus em favor daqueles que o temem. Pastor, mas alguém se levanta. É natural alguém se levantar. É natural o demônio tentar impedir você. Não tenha esse medo. Não tenha essa covardia. Seja preparado. Porque até para enfrentar os inimigos, você vai ter que precisar de estratégias divinas. E eu profetizo na sua vida que Deus está te dando muitas estratégias divinas agora. Porque a sua guerra não é contra a carne nem sangue, não é? A sua guerra é contra os espíritos e potestades. Eu profetizo na sua fé. Na sua fé vai ser uma fé extraordinária. A sua fé vai ser algo gigantesco, que vai mover a terra, que vai mudar a sua geografia, que vai mudar a sua história, a casa que você mora, a família que você mora, os seus filhos, a sua descendência. Há fé na tua casa que vai mudar a tua história. Você pode dar um grito de júbilo por isso, irmãos. Você pode dar um glória a Deus por isso. Porque você não recebe fé para ser um crente da igreja. Você não recebe fé para andar cabisbaixo. Você recebe fé para lutar. Porque não há vitória sem lutas. Como é que você quer ser um vitorioso se você não está preparado para lutar? Então receba essa noite toda a ferramenta para lutar e vencer. Porque se você não luta, você não vence. Se você está esperando coisas caírem do céu, não vai cair do céu, irmão, pelo amor de Deus, entenda isso. É a mesma coisa que você tem um diagnóstico errado de um médico. O médico pode dizer o que ele quiser, mas você precisa ter coragem para não ouvir aquilo e esmurecer, para buscar uma segunda opinião, para buscar um lugar onde alguém pode dizer outra coisa para você. Não esmorece com a primeira palavra que você ouve, porque a primeira palavra que você ouve sempre vai te trazer temor, mas você está em Cristo, você está no Senhor, você está debaixo de uma palavra, e eu libero essa palavra para você romper as tuas estruturas. Olha o que o Senhor diz a Josué, um menino jovem, que ainda está começando muitas coisas. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi, sob juramento aos teus antepassados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitas promessas na tua vida. Tem muitas promessas dos teus antepassados. Tem muitas promessas que ainda estão ativas, que seu avô, que sua avó, que sua mãe, seu pai receberam.
E eles ainda não viram as promessas, mas essas promessas estão aqui, ó. Os conectores das promessas estão aqui hoje. Aqueles que irão conectar a realidade com a promessa estão aqui hoje. Por isso Deus manda dizer a você: seja forte e corajoso, para reconectar as promessas do antepassados, para essa geração vindoura, e ela dá prosseguimento. Eu profetizo essa noite na tua vida, que as promessas estão conectando-se com você hoje. Eu não sei se você sabe de promessas dos seus pais. Eu tenho promessa sobre a vida da minha mãe, eu tenho promessa que ainda não se cumpriu nela, mas pode se cumprir em mim e nos meus filhos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não mente. O que Ele precisa é de gente corajosa. O que Ele precisa é de gente valente. O que Ele precisa de gente forte, que esteja disposto a enfrentar as maldições, que esteja disposto a enfrentar os demônios, que esteja disposto a enfrentar a preguiça, a enfrentar todas essas coisas que vêm sobre nós às vezes. Eu profetizo essa noite coragem para enfrentar a procrastinação na sua vida. Show harabassúrias. Ele vai dizer: há uma promessa passada. Há uma promessa. E essa promessa talvez ainda não se cumpriu. Mas hoje o Senhor está dizendo que Ele está levantando gente aqui para transformar a promessa em realidade. Somente seja forte, Josué, e muito corajoso, para parar de se amedrontar, Josué. Ele vai dizer a Josué: tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Josué, não se desvie dela. Josué, não seja um crente meia boca. Josué, não seja um crente que um dia está com Deus, outros dias está com o mundo. Josué, não seja um crente amedrontado. Josué, não seja um crente que às vezes não sabe o que é, não tem identidade, Josué. Josué, não seja alguém que às vezes qualquer situação o tira da minha presença, Josué. Não seja assim, Josué. Não desvie dela, da palavra, daquilo que eu te ordenei, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Josué, não tenha medo, mas seja consistente. Josué, seja firme. Josué, tenha fé. Porque por mais que pareça que está tudo acabado, você vai enfrentar situações, Josué, que eu precisarei que você confie em mim. Porque quando você confia em mim, você não arreda o seu pé da minha presença. Josué, quando você estiver comigo, herança, Josué. Quando você estiver comigo, Josué, as coisas serão reais. É como se eu estivesse ouvindo Jesus falar hoje para a gente. Centro Cristão da Família, não se desvie, não arrede o pé, porque tem herança do Espírito para você, para mim, para nós. E tem muitas coisas que precisam se cumprir. Centro Cristão da Família, eu vou fazer de você um lugar de pessoas bem-sucedidas. Você tem medo de ser bem-sucedido? Eu não tenho medo de ser bem-sucedido. Eu não tenho medo que as pessoas olhem e digam: o Marcelo é bem-sucedido. Sabe por quê? Porque é uma promessa de Deus para mim. Porque é uma promessa de Deus para a igreja. E eu quero dizer aqui, essa noite, pela fé, que tem muita gente que está aqui hoje, que se levantará na sua geração para ser uma pessoa bem-sucedida.
Porque toda vez que você for bem-sucedido, não é você que levará a glória, será o Senhor que levará a glória. Porque o Senhor vai dizer, foi Ele que fez, e você vai só dizer, foi o Senhor que fez na minha vida, porque Ele mudou a minha sorte, Ele mudou a minha história, Ele mudou o meu cativeiro, Ele mudou a minha maldição, Ele mudou tudo. O Senhor me fez um bem-sucedido. Na igreja você será bem-sucedido, no seu ministério será bem-sucedido, nos negócios será bem-sucedido, na família será bem-sucedido, em todo o canto que você for, tu serás bem-sucedido. Não deixe de falar. Não deixe de falar as palavras deste livro. Ele não tinha isso, mas nós temos. Não deixe de falar as palavras desse livro. Seja mais corajoso para falar as palavras desse livro. Sabe o que Deus está falando para ele? Josué, todas as vezes que você tiver medo, todas as vezes que você achar que não vai conseguir, lembre-se que não é você, sou eu. Igreja, toda vez que você estiver diante de um desafio, e você achar que é grande demais para você, lembre-se, não é você, é Ele. Não é o que você diz, é o que Ele diz. E se Ele disse, está dito, e ninguém vai roubar o que Ele disse. Se Ele fala, Ele vai velar pela sua palavra. Ele não é homem, eu sou homem, você é homem, nós mentimos, voltamos atrás, mas Ele nunca voltará atrás. Se Ele disse, vai acontecer. Se Ele liberou a palavra, vai acontecer. É por isso que eu quero profetizar na sua vida, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você já não entra numa partida para perder. Você já entra na partida vencendo, ganhando. Haverá adversários. Haverá contra-ataque. Mas você não perderá. Porque o Senhor já gerou em você a palavra de vitória. Quem crê nisso, solta um grito de júbilo. Solta um grito de vitória. Não é por você. Não é por você. É por Ele em você. Não é porque você é bom. Você não é bom para nada. Você não vale nada. Nós não valemos nada. Mas Ele vale tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele vai dizer que você, Josué, medite nessa lei dia e noite. Ele está dizendo, Josué, vai ver dia difícil, mas quando estiver chorando, leia a palavra, medite nela, ela vai te sustentar. Para, crente, eu vou dizer isso para você, para de ficar murmurando. E ao invés de adorar a Deus, você murmura. Enquanto você murmura, você não vai alcançar o que Deus quer para você. Enquanto você está se lamentando, você está só gerando um sentimento de improdutividade em você tão grande que você não vai conseguir sair do caminho. Mas enquanto você estiver na luta, canta, adora, levanta a tua mão, glorifica a Deus, profetiza. Pastor, não há solução para ti, mas há solução para o Deus Todo-Poderoso. Ele é capaz de fazer exatamente o que Ele disse que vai fazer. E eu profetizo essa noite na sua vida, vai haver uma reviravolta. Vai haver uma reviravolta. Porque quando o profeta olhou para o vale de ossos secos, não havia vida no meio do vale. Só havia morte, ossos secos, podridão, talvez. E o Senhor disse ao profeta, será que essas pessoas podem viver? O profeta disse sim. Aí o Senhor disse, então profetiza. O profeta poderia estar se lamentando por aquilo que estava lá,
Mas o profeta se levanta e profetiza e disse: levantem-se vales, levantem-se ossos, levantem-se exército. E a Bíblia diz que os ossos começaram a se bater, a carne começou a nascer, os órgãos começaram a tornar-se vida, porque não há nada impossível para o Deus que você serve. Então essa noite levanta e profetiza o que você precisa, porque é pela fé que os inimigos vão cair, é pela fé que as muralhas vão cair, é pela fé que as coisas vão acontecer, é pela fé. Mas como Deus pode fazer algo se as pessoas não têm fé? Como Deus pode fazer algo por você se você muitas das vezes está esmurecido pelas coisas desta vida? As coisas desta vida, irmãos, elas vão vir. Vai vir as perdas. Se você não quiser perder, você não conhece Deus. Porque Jesus até diz assim: você precisa perder para ganhar uma vida melhor do que aquilo que você tem. Algumas coisas, às vezes, as perdas não é para te destruir, é para te fortalecer. Alguém pode dizer amém por isso aí? Diga comigo: às vezes, as perdas não são para me derrotar, mas para me fortalecer. Quem nunca perdeu aqui? Todos nós já perdemos alguma coisa, alguém. E às vezes nós nos entristecemos. Mas nós não podemos ficar cabisbaixos por isso. Porque nós temos um Deus que é poderoso. Você vai meditar nesse livro dia e noite, Josué, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, Josué, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Isso aqui bate direto com a teologia da prosperidade, contra ela. Eu não sou um vencedor por ser vencedor, eu sou vencedor porque eu obedeço. Eu não sou um vencedor porque eu sou bom, eu sou vencedor porque eu ouço e obedeço. Agora, quem vai decidir se você vai vencer é você mesmo. E é pela fé. Ou você vai ficar lambendo as suas feridas, ou você vai se levantar e vai dizer: peraí, me abateu, mas não me destruiu. Você entendeu o que eu estou te falando? Te abateu, mas não te destruiu. Você pode perder uma batalha, mas a guerra já está vencida. Porque o vencedor que saiu para vencer está ao seu lado, está à sua casa, está na sua vida. Alguém pode dar um grito de júbilo aí? Alguém pode fazer alguma coisa diante de Deus aí? Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Eu estava falando isso na sexta-feira. Penina está olhando para Ana e rindo dela. Está dizendo várias coisas para ela. Ana se entristece porque é natural que o seu coração se entristecesse. Porque você tem sentimentos tanto quanto eu e quanto Ana. Só que o problema de muitos de nós que se entristece é dizer: eu não quero mais saber de Deus nem da igreja. Enquanto Ana, ela foi para a porta do templo chorar diante do Deus. Porque tu fica muito tempo chorando para os outros e os outros não podem fazer o que Ele pode fazer por você. Às vezes você fica contando as suas lamúrias para os outros. As pessoas ouvem, querem até te ajudar às vezes, mas não podem te ajudar. Ou outros ouvem e não querem nem saber de você. Porque não é elas que estão passando pelo que você está passando. Ana está lá, chorando, buscando. Porque quem sabe, quem tem um Deus poderoso, vai buscar a sua face. E ela não estava rindo, ela não estava feliz, ela estava entristecida. Ouça o que eu estou dizendo a você: está triste, está magoado, está chorando,
Está doendo? Está difícil? Vai orar. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Mas a primeira coisa que nós fazemos é deixar de orar, sim ou não? A primeira coisa é que quando nós recebemos más notícias, quando nós temos gente perseguindo a gente se emburrece com Deus, fica aborrecido com Deus, faz biquinho para Deus, dizendo, se Deus não faz. Isso é comum que a gente faça isso. Mas isso só atrapalha. Ao invés de nós avançarmos, nós retrocedemos. Porque ao invés de nós chegarmos no nível e subir, nós pegamos o nível e vamos para trás. Ana não fez isso. Que o Senhor te dê um espírito de Ana. Porque na hora que as coisas estiverem difíceis, as pessoas estiverem apontando o dedo, você esteja na presença dEle. Ana estava chorando, o profeta disse, o que você tem, mulher? Você bebeu? Não estou bêbada não, Senhor. Eu não estou bêbada não, Senhor. Eu estou orando. Eu estou orando porque eu não tenho filhos. Eu estou orando porque eu não tenho mais o que fazer. Eu estou orando porque eu estou sendo humilhada todos os dias na minha casa eu estou sendo, eu estou sendo humilhada pela mulher que é a mulher do meu marido também. A mulher que tem filhos está olhando para mim dizendo, olha, eu tenho filhos de Elcana e você não tem nada. Ela está desesperada, ela está chorando. E a gente não tem essa mesma coragem às vezes. Porque a gente está sendo humilhado, quer brigar, a gente quer ser humilhado, quer bater, a gente quer ser humilhado e quer fazer um monte de coisa. Ei, e quem trabalha por você é o seu Deus. Quem trabalha por você é o seu Deus. Não é apontando o dedo que você vai vencer, é se ajoelhando e você vencerá. Ela está lá chorando. Ela está lá chorando. E ninguém compreende. Porque quem tem fé, às vezes será incompreendido. Porque quem tem fé é maluco, é doido. Faz além do que é pedido. Quem tem fé não fica parado no meio do caminho, corre. Quem tem fé não ouve o vento vir, já sai correndo para buscar o vento. Quem tem fé não fica olhando o trem passar, corre atrás do trem. Mas por quê? Porque quem tem fé está à frente. Ela está lá. E ela está chorando, ela está dizendo para Deus, Deus, é o seguinte. A humilhação é tão grande, Senhor, eu quero apenas um filho. Para mostrar que o Senhor é comigo. E se meu filho nascer, esse filho é seu. Sabe, tem coisas que você não faria, isso você não faria. Isso você não faria. Você jamais pediria uma coisa para Deus dizendo, Senhor, eu quero muito isso. Mas se chegar, ele não é meu, ele é seu. Ele é seu, não é meu. E foi lá. E ela disse que o filho que nascesse seria o que serviria a Deus. E você sabe a história, ela pariu Samuel. Ela entregou Samuel. E receba isso. O seu milagre nunca será maior do que aquele que faz o milagre. Você pode dizer um amém por isso? O seu milagre nunca será maior do que aquele que faz o milagre. Porque quem faz o milagre faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 vezes. Ele não há problema nenhum ele tirar o que ele te deu, porque ele pode te dar mais vezes do que você recebeu. Se você perdeu para ele, ele perdeu bem, porque ele pode te devolver mais do que você perdeu. Eu posso ouvir um amém essa noite? Se você perdeu para Deus, perdeu bem. É melhor perder para Deus do que perder para o mundo ou para o diabo. Você está perdendo muito para o mundo e para o diabo, e às vezes está dizendo, e agora? Perca para Deus e Deus vai te responder. Ela vai, ela gera, ela entrega, volta para casa. Talvez todo mundo está dizendo para ela, doida, como é que agora você vai entregar o único filho que você teve? Penina talvez tenha olhado e disse, essa mulher é doida, como é que ela pode ter um filho agora e entregar para o Senhor?
Porque Ana sabia quem era o Deus que ela servia. Ana tinha fé no Deus. E a Bíblia vai dizer que Ana teve mais filhos do que Penina. Porque Deus deu mais outros filhos a Ana. Porque quando Deus quer fazer uma coisa, ninguém pode impedir. Quando Deus quer abrir uma madre, ninguém pode fechar a madre. Quando Deus quer abrir uma porta, ninguém pode fechar a porta. Quando Deus quer abrir um mar, ninguém vai fechar o mar. Quando Deus quer, ninguém segura. Quando Deus quer, Ele faz poderosamente. Quando Deus quer, Ele é real. Mas para que Ele faça, Ele precisa de gente que tenha fé para isso. Ele precisa de gente que tenha fé para isso, irmãos. Se você não tiver fé, você vai ver as coisas acontecerem. É por isso que muitas vezes você olha para a vida dos outros, vê acontecendo, e você se pergunta, por que não acontece na minha também? Às vezes não acontece porque ao invés de você estar diante do Senhor, estar trabalhando, fazendo as coisas acontecer, você fica olhando as coisas dos outros. Eu disse para uma pessoa esses dias, sabe por que Ana teve um filho? Porque ela foi para casa e deitou com seu marido. Porque ela sabia que não poderia ter um filho pelo Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem coisas que você vai precisar fazer para ver o milagre acontecer. Mas se você não fizer, não vai acontecer. E não culpa a Deus. Olha o texto de Ana, ela vai para casa. A primeira coisa que ela faz em casa é deitar com Elcana, porque agora ela tinha uma promessa, a promessa estava sobre ela, e ela disse, eu não vou deixar essa promessa passar, porque eu não sou besta, nem doida, nem otária, eu sou uma mulher de Deus, então eu trago isso para a minha vida e vou caminhando debaixo dessa palavra. Sabe o que acontece? Que muitos de nós nessa casa, nós já temos a palavra, nós já recebemos a palavra, nós já recebemos o milagre, mas nós estamos olhando para os outros, achando que os outros podem fazer. Levanta-te e resplandece, porque já está chegando a tua luz. Seja mais audacioso, seja mais corajoso. Vá fazer o que você tem que fazer, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer as coisas, porque isso vai abrir portas. Vai fazer o que você tem que fazer, porque Deus está contigo. O inimigo vai tentar te neutralizar, mas não vai te neutralizar. Você não vai ser mais estéril, você vai ser próspero, vai ter uma prosperidade, um crescimento incrível em Deus. Mas para isso precisa ter fé. Então para de vir à igreja passear. Para de estar dentro de casa olhando as coisas. Entra no teu quarto e ora. Entra no teu quarto e ora. Coloca o teu joelho diante do Deus que você serve. E isso vai fazer toda a diferença. Ao invés de você ficar batendo cabeça, fofocando na internet, no Instagram, no Twitter, sei lá o que for, você está diante do Senhor. Porque todo mundo que está lá fazendo alguma coisa, está fazendo algo e você está olhando eles fazerem algo. Vai chegar a hora que as pessoas vão ver você fazendo algo. Quem recebe dá um glória a Deus. Logo você poderá estar na televisão, logo você poderá estar na internet, logo você poderá estar em qualquer lugar, se você fizer o que tem que ser feito. Agora, se você for covarde, se você não tiver fé, já era para ti. Você está me entendendo hoje? Me fiz compreender hoje com essa palavra? Você entendeu essa palavra? Então coloque a mão no seu coração. E levante do seu lugar, por favor. Levante do seu lugar. Coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você e com você. Eu te peço que por um minuto você fique em silêncio e receba o que eu vou liberar. Depois você pode fazer o que você quiser. Mas eu preciso lançar uma semente no seu coração hoje. Eu preciso lançar uma semente. Porque não existe terra mais fértil do que você essa noite. Mas ouça o que eu vou orar por você. Não tenha medo do que eu vou liberar. Porque o que eu vou liberar pode mudar a história da sua descendência.
Mas para isso você vai ter que crer por fé. Senhor, esta noite eu ministrei sua palavra. E eu a uso como uma semente essa noite, para lançar em um campo fértil que é o Centro Cristão da Família. Eu uso todo o poder da sua palavra para liberar sobre essas vidas aquilo que ela vai produzir. Nessa noite eu intercedo diante da tua presença por homens, mulheres, crianças, adolescentes, anciões. Oracachoriabas. Eu oro para que essa noite haja um derramar da tua presença sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos. Que cada um de nós que ouviu esta palavra seja encharcada por fé. A fé que vai nos mover no sobrenatural. A fé que vai abrir aquilo que não pode ser aberta pelas mãos humanas. Aquilo que muitas das vezes eu quero, eu sonho, eu desejo. Mas quando eu olho a minha realidade, quando nós olhamos as nossas realidades, é impossível. É impossível para nós que somos humanos, pequenos. Mas não é impossível para o Deus Criador de todas as coisas. Por isso essa noite eu quero liberar que essa geração irá galgar espaços maiores. Essa geração irá romper em momentos melhores. Essa geração terá uma qualidade de vida muito diferente do que estão vivendo hoje. Muito diferente do que seus pais, os seus avós viveram. Eu quero liberar essa palavra essa noite para que essa geração rompa de uma forma tão sobrenatural que todos os olhos digam que verdadeiramente eles servem ao Deus vivo e poderoso. Senhor, eu oro essa noite para que essa geração saia do seu comodismo, saia, Senhor, das situações na qual eles estão, Senhor, cômodos. Que eles saiam dessa zona de conforto e que eles comecem a romper essa noite. Que eles comecem a ver coisas grandes, que eles sonhem altos, que eles sonhem grandes, que eles corram atrás. Eu oro ao Senhor que os inimigos que estão diante deles, que possuem a terra dos sonhos deles, sejam tirados, arrancados pelo poderoso nome do Senhor. Mas esse arrancar, esse tirar, será feito pelas mãos das pessoas que aqui estão. Eu oro essa noite, Senhor, por conversão. Eu oro essa noite por libertação. Eu oro essa noite, Senhor, por mudanças radicais. E essas mudanças radicais estarão diante deles, e eles terão que dominar a terra na qual o Senhor vive com eles. O Senhor já deu uma herança a esta casa. O Senhor já deu uma herança a esta família. Agora, Senhor, eles precisam se levantar e trazer a herança, a promessa a uma realidade. E eu libero essa palavra sobre eles para que eles possam ir e trazer a realidade, o que o Senhor prometeu aos antepassados de cada um. Eu libero essa noite essa palavra. E digo, Senhor, que nesta casa eles verão os milagres acontecerem de uma forma poderosa. E eles serão instrumentos do Senhor. Eu digo que essa noite, Senhor, eles vão passar por lutas, eles vão passar por guerras, mas eles não perderão, porque eles já são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu declaro, Senhor, que todas as vezes que as más notícias vierem, eles não se abalarão com as más notícias, porque eles sabem em quem creem, eles sabem que o seu Redentor vive. Ele sabe, Senhor, ela sabe que quando eles choram, ela chora, ele chora. O Senhor enxugará as suas lágrimas. Eles sabem, Senhor, que eles não estarão sós. Mesmo que todos os abandonem,
Mesmo que os amigos abandonem, os parentes abandonem, o marido, o pai, a mãe, os filhos abandonem, o Senhor não os abandonará, o Senhor não os deixará no meio do caminho para morrerem. O Senhor os levantará, como o Senhor levantou Ismael naquele deserto. Porque se o Senhor tem uma promessa, o Senhor cumprirá a promessa aquele que clamar por ela. Agar, no meio do deserto, clamou a promessa de Abraão, e o Senhor ouviu. O Senhor ouviu, porque o Senhor é um Deus de promessas, o Senhor é um Deus de fé. E essa noite, no nome de Jesus, eu selo esta palavra com o anel de selar que está no meu dedo, como uma autoridade espiritual desta casa. Eu coloco esta palavra como algo real na vida dos que creem, porque os que creem verão a glória de Deus, os que creem possuirão aquilo que o Senhor deseja, os que creem moverão a terra onde vivem, os que creem serão instrumentos poderosos na sua mão nessa geração. Porque os que creem, Senhor, são os que têm fé. Fé para se comportar como ridículos, fé para se comportarem como aqueles que ninguém dá trela, mas fé como aqueles que alcançarão os objetivos da sua vida. Como pastor desta casa, eu libero esta palavra. Como pastor desse ministério, eu libero essa palavra, e que aqueles que creem possam abrir a sua boca e dar um amém mais alto que puderem. Dê o amém mais alto que você puder. Libere isso em nome de Jesus. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.